A paz do Senhor para a igreja. Pode se assentar, irmãos. Eu estou em casa. Aleluia. Por favor. Irmãos, o meu nome é Éder de Lima Brito. Só que todos me conhecem por Lima por causa do meu Instagram. Eu trabalho com planta, faço terrário. Alguns podem não saber o que é terrário. É jardim dentro de garrafa. Eu planto o jardim dentro da garrafa com pinça. Fabrico algumas peças de resina. Alguns personagens, tipo Homem-Aranha, Hulk, Groot, alguns azinhos. Então colocou Lima. E todo mundo só me chama de Lima. Então é só Lima. Aí os irmãos da igreja me conhecem como Éder. Aí não é nem evangelista, é pastor Éder. Porque a gente, pela misericórdia de Deus, dirigimos 3 igrejas. A primeira igreja foi dentro da comunidade. Pegamos uma igreja, eu acho, se não me engano, com 7 pessoas. Depois de uns 2, 3 meses lá, tinha mais ou menos 28 a 29. Umas 28 crianças, né, amor? Só de criança fora os adultos. E é que a gente é meio besta, tá? Irmãos, em 5 minutos eu quero fazer uma apresentação da minha vida e o restante a gente vai falar de Deus. Sou filho de neto de pernambucano com baiano e piauense, arretado mesmo. Fiz capoeira, kung fu, depois não era evangélico, era cristão. Só Deus sabe aonde eu pisei e o que eu já fiz na vida. Mas um dia eu achei que eu era grande. Aí apareceu um mais grande do que eu e pôs o dedo no meu nariz e disse: tu és meu, o seu pensamento não são os meus pensamentos. E eu tinha uma promessa desde criança que eu ia na igreja, Jesus Cristo voltará. Não vou esquecer dessa igreja nunca. Que uma senhora de cabelo branco. E se imagina um camarada que tem carinho e um respeito muito pelos idosos. Sou eu. Porque ela me deu um disco pequenininho. Era disco na época, um vinil, escrito assim, mal escrito ainda, para meu pastorzinho, do David Miranda. Ela profetizou algo alguns anos atrás. Quando eu entrei aqui, eu fiquei assustado. Ali eu baixei a cabeça e falei: Senhor, me dê sabedoria, porque eu achei muita tecnologia. E eu era do clube de dança, e era esses negócios, e eu falei: Jesus, eu estou assustado, porque a gente está no século 21, mas, irmão, a gente jejua, a gente ora na madrugada, a gente ora, Deus ainda revela, e o que Deus mandar eu falar, eu entrego mesmo, sem medo e sem dó. Eu entrego mesmo, porque o meu compromisso primeiro é com o Pai do Céu. Eu respeito a etnia, a ética da igreja, os meus pastores, pode ficar tranquilo, pastor, respeito e respeito muito. Mas se Deus mandar descer e falar, eu falo. O que o irmão viu lá no evangelismo, eu acabei, entreguei o microfone e saí, fui até a família. E a jovem que estava em cima, eu conversando, falei para a senhora: eu quero orar pela senhora. Deus mandou orar pela senhora, eu quero orar. Ela falou: deixa eu chamar meu esposo. E chamou o esposo dela. E deixa eu chamar minha filha. Quando a menina desceu, eu senti aquela alegria, eu falei: é de Jesus. Aí a moça falou assim: eu estava orando lá e falei: Deus, se é o Senhor na vida daquele rapaz, na vida desses irmãos, que eles venham até aqui, porque eu quero reconciliar e não quero ir até lá. E eu acho que quando ela falou lá, Deus falou: vai. E eu fui. O irmão estava lá, o irmão viu. Porque eu sou bom? Não, irmãos. Porque eu sei o processo que eu passei e o que Deus fez e faz na minha vida. Eu moro ali na estrada João Lang, perto da barragem. A casa não é minha, mas um japonês me conheceu na calçada da Paulista. E ele simplesmente, do nada, convidou a gente para morar lá. Eu tenho casa, não pago água, não pago luz, não pago aluguel. Tenho uma estufa enorme para plantar, pôr as minhas plantas, as minhas suculentas, os meus cactos. Me deu um espaço para plantar. Está lá o casal que está lá conosco, eles que limparam a horta lá que está, nós vamos replantar lá. E quando eu planto e tem alguma coisa de verdura, que a verdura, eu não vendo, irmãos. Eu levo para a igreja, eu divido com os irmãos para quem precisa, porque o que Deus me deu de graça, de graça eu dou. E trabalho com orquídea. Moro lá, não trabalho para o dono do sítio, mas trabalho terceirizado lá dentro. Trabalho com catileia. E ajudo nas dendróbinas, nas miltônias, estou aprendendo tudo. Já vendi a planta há 4 anos. Então eu vim de uma cidade de 6 mil e pouco habitantes, cidade de Guzolândia, região de Araçatuba. Uma cidade que quase não se vê no mapa. Você achar no mapa Guzolândia, e eu costumo dizer, a placa que está lá, bem-vindo à cidade, está dizendo assim: volte sempre, e breve Coca-Cola. De tão pequena que é. Mas Deus fez uma promessa. E de lá eu fui para a cidade de São José do Rio Preto. E lá Deus usou alguém falar comigo. E agora vai entrar um mistério, por isso que eu falei que eu estou em casa.
E lá eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus no congresso do Ministério de Belém, na cidade de Guzolândia. Mas a igreja que havia perto da minha casa, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Congreguei muitos anos, muitos. Eu aceitei num congresso, num dia de culto, mas voltei para a minha cidade de São José do Rio Preto. Fui levado a auxiliar de escala, não era nem obreiro, falava auxiliar de escala no Ministério de Madureira. Depois mudei para um bairro, aonde nesse bairro ficava meio longe, Madureira, congreguei um ano e pouco mais ou menos no Ministério de Belém. Fui levado a diácono. Voltei para o bairro Jardim São Francisco, em São José do Rio Preto. Não existia Belém lá, não sei se hoje existe. Eu voltei para minha casa, para a igreja que eu sempre congreguei, Madureira. E há 13 anos, quase, eu congreguei lá e morei em São José do Rio Preto e congreguei aproximadamente quase 13 anos. Chegou a 13 anos, quase 13 anos. Vim embora para São Paulo quando conheci a minha esposa, vim pedir namoro, voltei, depois vim para noivar, depois vim morar e casamos, ó, ficamos tudo isso mais ou menos de 8 meses. Cheguei aqui, eu não sabia que Madureira é a Debras. Eu vim do interior, lá só fala Madureira. E eu não conhecia São Paulo. Fui congregar numa igreja pequena, perto da minha casa. O pastor, um dia, do nada, não apareceu na igreja, estava só o segundo dele, mandou uma carta. Despedindo os irmãos, abençoando os irmãos, para cada um procurar uma congregação. Queria fechar a igreja. Eu só soube pela carta, não entendi nada, eu era novo aqui. Aí eu falei, vou congregar na Madureira, mas não sabia que era Debras. Parei no Ministério de Santa Maria. Fui lá, fui bem recebido e estou até hoje. Trabalhei como, tem um irmão aqui que sabe, lembra do chip? Fui um dos responsáveis por aquele chip do celular, coordenador. Trabalhei como coordenador de escola bíblica dominical, fui professor, ainda sou professor de escola bíblica dominical. Fizemos teologia, mas vocês não vão ver eu falar teologia, eu não consigo, porque o meu negócio é cristologia e joelogia. Tenho muita amizade com o pastor Gerson, um dos responsáveis da escola bíblica, amigo pessoal, sempre quando tem algum probleminha para ele, ele, para aí, vamos orar. Então, assim, irmãos, e tenho grandes amizades, alguns amigos dentro do Ministério de Madureira, que hoje eu sei que é Debras, né? Então, assim, fizemos a apresentação, eu tenho uma grande companheira, eu falo para qualquer um e chamo ela de Pérola, porque Pérola é única, não tem duas igual. A minha esposa até hoje, vai fazer 16 anos de casada, ela é a minha namorada, a minha amante, a minha companheira, a minha amiga. Ela não só é a metade de mim, ela é 85% de mim, o restante sou eu. E eu falo às vezes para os irmãos lá do Silveiro, o pastor Eli fala, quem olha para minha esposa não dá nada, que ela no culto, ela fica assim, ó, dá a impressão que ela está dormindo. Está dormindo nada. Eu falei, pastor, está dormindo? Não, pastor. Não. Desde quando eu conheço ela, nós não gostamos, tanto ela como eu, na hora da palavra do culto, não conversem comigo, eu não gosto. Eu gosto de prestar atenção. Até se for uma criança que estiver ministrando, eu gosto de prestar atenção. Porque naquele momento que aquela criança está falando, ela está sendo a boca de Deus para a minha vida. E eu não sei se é naquele momento que a minha vitória vai chegar. Então eu não posso tirar a atenção do culto. E agora eu vou entrar, Atos dos Apóstolos, por gentileza. E eu fiquei muito feliz aqui, e quero dizer a Gabriel, né? Quando você veio louvar para sua mãe na simplicidade, porque eu vi que você ficou meio assim, porque ela falou um hino pequenininho, mas quem escolheu o hino foi você, não foi ela. Ela escolheu, mas você que levou lá. Todas as vezes que ela te chamar, varão, suba com alegria na sua alma. Vou repetir de novo. Todas as vezes que a sua mamãe lhe chamar para louvar, ela errando ou acertando, suba com alegria na sua alma. Porque quando vocês começaram a louvar, o Espírito Santo me tocou. Porque a alegria que ela subiu aqui, na simplicidade dela, contagiou o meu coração. E Deus falou comigo através da sua mãe. Aleluia. Então não adianta eu cantar bonito, eu falar bonito, se não tiver o Espírito Santo do meu lado. Eu posso cantar, enfeitar e fazer o que quiser, mas se o Espírito Santo estiver na minha vida, irmão, é só uma madeira e latão oco. É madeira e latão oco. É bater numa árvore, ela está oca por dentro. Está bonita por fora, mas está oca por dentro. Não estou aqui repreendendo, que os louvores foram todos lindos. Está aqui a irmã que louvou, as irmãs que louvaram, tudo bonito. Mas quando ela louvou na simplicidade, irmão, Jesus nunca precisou de faculdade.
Nunca chamou. Quem era Pedro? Pedro era um iletrado, vou usar esse termo. Mas foi pastor da igreja. Foi pastor da igreja. Então, quando você subir em cima da tribuna do Senhor, suba com humildade e convida o Espírito Santo para subir com você. Aleluia. Arai, xaramassune canto, alamassuia. Aleluia. Eu confesso para os irmãos que eu fui em Jonas. Irmãos, eu viajei. Quando o irmão fez o convite, mas quando foi de ontem para hoje, o Espírito Santo me comoveu, me tocou. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Se o irmão puder me ajudar, deixar aqui. Eu costumo ministrar de Bíblia fechada, mas hoje Deus deu algo diferente no meu coração. Vou guardar esse papel porque eu não consigo ler, não consigo ver nada disso. Atos dos Apóstolos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daqueles ou daquela seita que homens, quer mulheres, os conduza, homens e mulheres, a minha tradução é diferente, conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: que é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E o Senhor lhe disse: levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a voltar a enxergar. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu santo nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos sírios de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Até aqui, por gentileza. Eu quero agradecer o William e a Suzy. Eu falei para eles que enquanto eles não conseguirem caminhar sozinhos, é para estar nos cultos comigo. Então, segunda e terça eles estão comigo lá na subsede. Quarta, sexta na escola bíblica. Quarta e sexta na escola bíblica lá no campo, aqui no Vargem Grande. E no domingo também. E convidei eles para estar aqui. A gente está aqui 4 meses, irmão. Pela misericórdia do Senhor, ganhamos 7 vidas. 7 vidas. Eu falei: Deus, tu tem um mistério comigo nesse lugar. Eu falei: eu vou me preparar, como sou besta. Comecei a orar um pouquinho mais e jejuar. Falei: o quê? Jesus quando pega. Irmãos, coloca o versículo primeiro para mim, por favor. Aleluia. Saulo respirando ameaças e eu posso participar com a igreja, pastor? Posso? E contra os dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 2. E aqui nós vamos entrar na mensagem. Pediu-lhe cartas para ir até Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem homens ou mulheres que estivessem falando sobre Jesus,
ou que fossem servos, discípulos de Jesus, para que ele trouxesse preso novamente para Jerusalém. Ele pediu cartas para o sumo sacerdote, ou nas sinagogas, para prender quem? Homens e mulheres que falavam sobre Jesus. Vamos para o próximo versículo? E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Dá uma pausa aí, por gentileza. Nós conhecemos, ou é conhecido, sobre Saulo, não Paulo. Ele ainda não foi transformado. Nós sabemos que quando Estevão foi apedrejado, quem estava próximo? Saulo. Ele era um homem que aprendeu sobre a Torá, sobre as Escrituras, vamos dizer, na melhor faculdade e com o melhor professor. Mas ele era um homem de sangue no olho. Segundo a história, segundo o que nós aprendemos, ele não era um cara grande de pôr medo, ele era baixo, mas ele era um cara de sangue nos olhos. Vamos dizer que ele era um cara arretado. Ele decidiu fazer algo. Ele decidiu pegar uma carta, jovem, e parabéns, vocês tocam muito, para poder perseguir, para ir atrás, e eu vou abreviar, dos cristãos. Mas no caminho, na ida, ele não estava sozinho, mas na ida, ele se depara, e subitamente o cercou um resplendor, e ele se depara com o nosso Senhor. E num resplendor de luz que veio do céu, ou do céu, o envolveu. Ou seja, ele se envolveu com Jesus. Quantos de nós, muitas vezes, não pegamos um caminho, tomamos uma decisão, fazemos uma escolha, mas nós vamos e voltamos sem Jesus, ou sem se deparar com Jesus, ou sem se envolver na luz que veio do céu, ou sem estar com a luz do céu que é o nosso Senhor Jesus. Muitas vezes nós fazemos escolhas, e essas escolhas nos levam para um caminho que lá na frente nós pagamos um preço muito grande, e algumas das vezes nós colocamos culpa, ou no pastor, ou no pai, ou na mãe, ou no patrão, ou na patroa, mas foi escolha nossa, porque nós não oramos, ou nós não deparamos no caminho com esta luz que é Jesus. Porque quando nós convidamos, nós consultamos, ou quando nós deparamos no caminho, porque, irmãos, o Senhor sempre avisa, sempre alerta, de uma forma ou de outra Ele te avisa, olha, se prepara, porque está vindo um vento sobre a sua vida, se prepara, porque a morte está sondando a sua casa. Então quem está atento vai se deparar com Jesus, e se deparando com Jesus, tem mudança, tem transformação. O próximo versículo, por favor. Depois tem que dar um prêmio para esse rapaz aí, é uma benção. E para a jovem está lá. E caindo em terra. E aqui eu vou dar uma pausinha também. A Bíblia não está falando que ele estava em cima de camelo, em cima de cavalo, de um bode. Não, a Bíblia não está falando. Eu vejo muitos falar assim, que Paulo caiu de um cavalo. A Bíblia não está falando. Então eu vou falar o que a Bíblia está dizendo. Que ele caindo em terra. Não diz que ele caiu de cavalo, diz que ele caindo em terra. Eu tenho mais ou menos 4 ou 5 Bíblias diferentes uma da outra, e nenhuma delas está dizendo que ele está em cima de algum animal. Está dizendo que ele caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A igreja, em nome de Jesus, me ajuda. Saulo pegou carga para perseguir quem? Alguém respondeu aqui, a jovem. Pegou carga para perseguir quem? Mas ele se deparou com quem? E Jesus diz o quê? Por que me persegues? Você não entendeu? Eu vou repetir de novo. Saulo pegou carta para perseguir os cristãos, mas no caminho ele se depara com uma luz, e nessa luz ele ouviu uma voz. De quem era a voz? De Jesus. Mas a carta não era para perseguir os cristãos. Aí a voz diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aquele que é temente ao Senhor não se preocupa, porque aquele que te afronta, aquele que se levanta contra você, não está pelejando contra o cristão, está pelejando contra o próprio Jesus, e a qualquer momento vai se deparar com ele.
Olha que interessante, a carta era para perseguir os cristãos. E o próprio Jesus toma a dor e diz assim: por que tu me persegues? Aleluia. Glória a Deus. Próximo, por favor. Então, irmão, não se preocupe com a sua luta. Não se preocupe com a sua dor. Mas, eu vou abrir um parênteses. Não se acomode com ela. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que buscar. Porque enquanto você busca, enquanto você ora, enquanto você jejua, enquanto você vem no culto, os cultos aqui é de segunda também ou não, pastor? É de segunda? Enquanto você vai na segunda, lá na sete, que é um sacrifício maior, Jesus está vendo. Enquanto você vem no culto, você vem na escola bíblica, mas pastor, sempre a mesma coisa. Não se preocupa, faça a sua parte, que o Senhor está fazendo a dela e a dele. O Senhor está fazendo a parte dele. É como se fosse um banco. Quanto mais você tem, mais você consegue emprestado. Se você não tem nada, não consegue nada. E cuidado, porque para você conseguir um empréstimo, é feita uma consulta. Você tem que estar com crédito. Então, quando você pede algo para o Senhor, os anjos, está lá, a prontidão. Ei, puxa aí o currículo. Puxa a gaveta aí. Como é que está a situação? Não ora, não jejua. Quando está tendo a palavra, está falando no celular, no WhatsApp. Está batendo papo, não presta atenção, fala mal. Não estou falando que acontece isso aqui na igreja, pelo amor de Deus. Está falando mal da regência, está falando mal do pastor, está falando mal da dirigente. É aquele crente, aquele tipo de crente que sabe tudo, mas não faz nada. Aí Jesus fala assim lá de cima, ó: ei, esse pensamento meu, não, deixa guardar mais um pouquinho. Não tem crédito. Mas esses cristãos aí tinham crédito. Porque o próprio Jesus diz assim: por que me persegues? E olha lá, e ele diz: quem é? Quem é, Senhor? Quem é? Aí ó, uma vírgula, Senhor. Primeiro, né? Quem é? Depois reconhece, Senhor. Essa voz é do Senhor, rapaz, não é de qualquer um, não. Aí Jesus diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas ele não está indo atrás dos cristãos? Eu quero fazer uma pergunta para a igreja: Jesus estava vivo ou estava morto? Jesus estava vivo ou estava morto? A igreja aqui é inteligente. Aqui tem o Espírito Santo. Estava vivo. Então era a mesma coisa, está perseguindo o próprio Jesus. Jesus se manifestou ali, irmão. Vem cá, você é valente? Tem sangue nos olhos? Vou te mostrar que teu sangue nos olhos para mim não serve nada. Pode ser pernambucano, baiano, mineiro, o que for. Para mim não interessa. Quem tem a marca sou eu. Aí, olha que interessante. Ei, Saulo, duro tu é resistir o objeto que eu quero usar. Não resista. Duro é para ti resistir contra o objeto que eu quero usar. Porque era um objeto para incentivar, eu vou usar esse termo, os animais a andar, a carregar a carga. Muito usado em boi. Quando a irmã disse aqui da roça: ei, irmã, eu fui criado na roça. Eu sei plantar, colher. Nós falamos de desençar café, colher braquiara. Alguns aqui não sabem nem o que é isso, né? Carpinar braquiara, ralhar algodão, arrancar feijão. Para mim, pior de tudo é ralhar algodão para ir arrancar feijão. Então, eu passei por esse processo. Eu sei o que é isso. Até hoje carrega um calo na mão. Então, era um instrumento para incentivar o animal a fazer aquilo que o seu Senhor queria. Então, Saulo, não resista, porque grande é a obra. Isso é minhas palavras: grande é a obra que eu tenho para você, ou a obra que eu tenho através de você. Ei, irmã, irmão, me desculpa, mas eu sou o objeto que está aqui para te incentivar nesta noite. Se desperta, levanta, vai fazer a obra. Aleluia. Pastor, eu não sou missionário, eu não sou diácono, eu não sou presbítero, sou evangelista. Quem disse para você que precisa ser consagrado pelo homem aqui para fazer a obra? Jesus disse: ide pregar o evangelho. Ele disse assim: só o pastor, só o evangelista, só os ceifeiros. Não, ele disse a todos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então foi para todos, foi para mim e para você. Mas
falar de cantor não, você não vai achar que eu estou atingindo os irmãos que louvaram, pelo amor de Deus. Mas, né? Mas eu só canto na igreja, porque quando está cheio, no domingo. Na quarta ou na quinta eu não venho. Ah, mas eu só canto na igreja, porque lá tem os instrumentos. Eu não canto, não evangelizo não. No evangelizo eu não canto. Eu canto bonito na igreja, mas no evangelizo não. A obra que Deus te chamou e te escolheu, não é para ficar dentro da igreja não. É para fazer a obra lá fora também. Você está achando que ninguém está te vendo? Pastor, o senhor não tem medo de alguém ficar magoado? Eu estou pregando a palavra, não estou direcionando a palavra para ninguém. Lá nós costumamos dizer, não sei aqui, come se gostar. Se não gostar, tu vai comer também. Depois vai reclamar com o papai do céu. Aleluia. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões ou contra o objeto que te incentiva a fazer a obra. Próximo versículo, por favor. Aleluia. Glória a Deus. E ele tremendo, o valentão, o homem que estava com a carta, tremeu, atônito. Quando nós estamos diante do Senhor, irmão, não tem jeito. Você treme, porque a gente é brabo até o Jesus falar, ei, vazou. Lembra que tu era barco? Eu posso te quebrar de novo. A gente só é brabo e valente, e só dá um de valentão, até Jesus dizer assim, ei, vaso, lembra que tu era barro, eu posso te quebrar e te fazer de novo. Eu posso te levar na olaria novamente. Ei, pastor, mas só me quebrar e fazer de novo, eu aceito. Não se esquece que o vaso tem que passar pela fornalha. Tem que ser queimado. Tem que ser purificado. Aleluia. Não era essa a mensagem, Jesus. Senhor, que queres que eu faça? Quem és, Senhor? Agora está perguntando o que quer que faça. Até agora há pouco, quem és? Aí, Senhor, o que queres que eu faça? Presta atenção. Isso é para mim e para você. E disse o Senhor, levanta-te. Se você não entendeu, eu vou falar de novo. Disse o Senhor, levanta-te. Sentado não faz a obra. Deitado em casa assistindo série na Netflix não faz a obra. Harai, xaramacanturaba, subianda. Ei, no TikTok, no Kawaii, não faz a obra. Levanta-te, coloca-te de pé. Você é escolhido, você é escolhida do Senhor. É como se fossem as meninas dos olhos dele. Ai de quem tocar em ti, mas se tu não se levantar, ele toca. Aleluia. Ei, levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que tem e convém fazer. Jesus não podia falar o que queria com ele ali? Estava uma reunião particular, só os dois. Não podia, pastor? Não podia, igreja? Jesus não podia falar com ele ali? Não estava já conversando com ele? Não podia? Mas havia um discípulo, havia um profeta que estava lá acomodado. Jesus precisava despertar ele. Ei, fazer a obra, rapaz. Tem uma vida lá fora que está precisando de você. Olha que interessante. Próximo versículo, por favor. Jesus poderia falar para ele ali, conversar com ele. E os varões que iam com ele pararam espantados, porque ouviram a voz, mas não viu ninguém. Próximo, por favor. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, ele ainda estava caído, porque o Senhor estava falando. E agora o Senhor Jesus falou para ele se levantar. Ele se colocou de pé e abriu os olhos. Só que ele não viu ninguém. Ele ficou cego. Aí o conduziram pela mão até a cidade. Próximo versículo, por favor. E olha que interessante, começou a obra, jejuando. Começou a hora já se santificando. Aquela hora ali já começou já sem comer e sem beber. E detalhe, não está enxergando nada. Quantos profetas, quantos homens de Deus e mulheres de Deus estão dentro da igreja, já não estão vendo mais nada. Vou repetir de novo. Quantos profetas, homens de Deus e mulheres de Deus estão nesta época
fica dentro da igreja calado porque já não enxerga, não vê nada. Pastor, que palavra dura, não, irmão. A palavra que fere, ela também sara. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que ele esteve por 3 dias sem ver, sem comer e sem beber nada. Não me responda, mas quanto tempo a gente não fica sem jejuar? Quanto tempo a gente não fica sem consagrar? Quanto tempo a gente não fica sem tirar um período para falar com o papai do céu? Mas quando a gente está com um filho enfermo, quando a gente está com a mãe, o pai, ou com alguém enfermo, ou quando nós estamos enfermos, a primeira coisa que nós fazemos é pedir socorro para o Senhor. Mas quando está no momento de alegria, um momento bom, nós esquecemos até de agradecer. Não, mas eu venho na igreja. Mas nós não tiramos ali um momento para falar com o papai. Eu passei um período da minha vida que eu abri a geladeira, só tinha água. E teve um momento na minha vida que eu passei que nem água tinha porque estava a energia cortada. Eu era de menor, minha mãe doente. Eu não podia trabalhar porque era época de alistamento. Irmão, que processo difícil. Mas eu tinha uma promessa de Deus e fui... O mesmo que eu sou hoje, eu sou de antigamente. Eu sou assim doidão, pastor. Eu canto dentro do mercado. Se eu ver irmão lá, 4 quarteirão, e eu ver, eu conhecer, pastor, varão, Jesus te ama. A irmã Claudinha sofre comigo, coitado. Vou lá na perfumaria dela lá, tem o pessoal, opa, Jesus te ama. Varão, Pai do Senhor. O cara nem acredita, eu estou dando Pai do Senhor. O pastor é doido, mas o pessoal gosta do Senhor assim. Mas sabe por quê, irmão? Eu aceitei Jesus. O dia que alguém quiser pôr o dedo, meu nome está escrito lá. Se Jesus falar é agora que tu vai, vai. Só que aquele que tocar vai prestar conta com ele. Aleluia. Próximo versículo, por favor. Nós já vamos encerrar já. E havia em Damasco um certo discípulo chamado. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me. Quem quer aqui ser ganhador de alma? Quem gostaria de ganhar alma? Rapaz, não fica com vergonha não, só quem quer, tem gente que não gosta. Levanta o braço, fica de braço levantado. Deixa eu dar uma notícia para você que a Bíblia diz que quem ganha uma alma, sábio é. Aleluia. Quem ganha uma alma, sábio é. Quem quer, eu não vi direito, deixa eu ver, posso perguntar pela terceira vez? Quem é que quer ser ganhador de alma? Agora fala assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Próximo, por favor. Estava lá o discípulo, eu vou falar, chamar ele de profeta. Em casa, assistindo Netflix. Horário da escola bíblica, não veio para a escola. Horário de evangelismo, não veio no evangelismo. Porque você não veio? Irmão, eu estava cansado, mas estava com o dedo no controle. De olho aberto. Aí Jesus falou assim, ei Ananias. Eu vou falar, ei mulher, ei homem. Vai até a cidade de Damasco, numa rua chamada Direita. E aqui eu vou fazer um parênteses, fazer uma pausa. Minha irmã, eu não sei onde você mora, mas o Espírito Santo, ele sabe e conhece. Vou repetir de novo, minha irmã, eu não sei aonde você mora, meu irmão, eu não sei onde você mora, mas o Espírito Santo, ele tem o endereço da sua casa. O Espírito Santo conhece até o corredor que você tem que passar. E eu vou ser ousado e vou dizer mais, ele conhece o seu celeiro, ele sabe como é que está a sua necessidade. Ei, ele sabe como é que está a sua conta no banco, mas ele pode fazer um milagre ainda hoje, se você crer, se você glorificar e depositar nele a sua confiança. Aleluia. Vai até uma rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está, começou, sem enxergar, sem beber, sem comer, sem beber, e agora está lá.
Quando você ora, as portas se abrem. Quando você ora, o milagre acontece. Quando você ora, Deus envia a cura lá na sua casa, para a sua alma. Quando você ora, Deus abre porta de faculdade. Eu não tenho condições. Não se preocupa. Quando você ora, Deus prepara tudo. Aleluia. Mas é através da oração. Vou ensinar um segredo para os irmãos. Quer ver Deus abençoar a sua vida? Escola bíblica, culto de ensinamento. Mas o principal, círculo de oração. Irmãos, até hoje, eu sou doente. Eu vou usar esse termo. Doente para escola bíblica dominical e culto de ensinamento. Tá, pastor, eu não falto um dia. O dia que eu não tiver, pode me ligar que eu estou doente ou aconteceu alguma coisa de estar trabalhando. Eu não falto uma escola bíblica. E eu dei graças a Deus que aqui é à noite, porque de domingo eu não consegui nem que eu trabalho no domingo. É um segredo. Não conta para ninguém. Só para a torcida do Brasil. Aleluia. Próximo versículo, por favor, e nós vamos encerrar. E numa visão ele viu quem entrava. Quem viu? Quem viu? E dá 10 para essa garota. E teve uma criança que respondeu. Qual foi a criança que respondeu? Nota 10 para você também. Quem estava orando e viu? Saulo. Que entrava. O homem acabou de ter um encontro com Jesus e já está tendo revelação. Tem quem está 30 anos na igreja e não tem um dom, porque não ora pelos dons do Espírito Santo. Tem quem que só tem revelação quando dorme barriga cheia, comeu pizza demais, aí tem pesadelo, acho que foi revelação. Está passando mal e diz que teve Deus me revelou, está passando mal. Desculpa, irmão, é a realidade, é a verdade. Tudo termina em pizza. Eu estou assustado. Eu vim para cá, eu não gostava de pizza, mas até eu agora estou querendo pizza. Mas eu oro. Eu oro. Eu sei por onde eu passei. O médico disse que eu só ia andar depois de 8 meses. Tenho cirurgia nos 2 joelhos. Trabalhei como bombeiro, não pude mais. Eu parei. E nem se eu quisesse, eu não aguento ficar muito tempo. E eu vou revelar uma coisa para os irmãos. O pastor Elias às vezes não percebeu. Eu acho que percebeu. Nós fizemos uma consagração de ir para o campo. Eu fiquei de joelhar e teve um momento que eu sentei e comecei a orar sentado. Porque cria uma dor tão grande na bola do meu joelho que ele fica desse tamanho. Eu tenho cirurgia no 2 joelhos. Mas eu dobro o meu joelho até eu não aguentar mais. Mas eu não largo o meu Jesus. Eu falo, papai, eu quero, vai comigo, vem comigo, esteja na frente. Porque agora é tua, pertence a ti, é toda tua. Aleluia. Eu só sou instrumento até o dia que ele quiser. O dia que ele não quiser, ele levanta outro e fala, senta. Não é seu momento mais. Aleluia. Então estava ele orando e viu que entrava um homem chamado. Até o nome Deus revelou para Saulo. Então quando é Deus, irmãos, Deus confirma. Quando alguém for te entregar uma profecia, uma revelação, não precisa repreender que de repente você vai magoar, ferir, vai perder uma alma. Não faça isso. Nós não somos homicidas. Mas se você tiver dúvida, ouve, chegar na sua casa, fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e fala, papai, senta aqui comigo, preciso de um diálogo. Se foi o Senhor que usou, não cita nome, que usou o profeta dessa noite lá, confirma comigo. Acabou. Você não machucou, você não lançou uma alma para fora do céu, e com sabedoria Deus vai te dar a resposta. Aleluia. E ele viu que Ananias entrava e colocava sobre ele a sua mão. E através do discípulo, que estava acomodado, caiu uma escama dos seus olhos e ele começava a enxergar novamente. Vamos dar um salto na mensagem. Próximo, por favor. Ele respondeu a Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Próximo, por favor. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que o invocam o seu nome. Próximo, por favor. Disse-lhe, porém, o Senhor, Jesus diz para o profeta, para o discípulo, que ali fala discípulo, eu estou colocando o profeta. Vai. Presta atenção, irmãos. Vai. Porque esse é para mim um vaso. Porque esse é para mim um vaso. Sabe aquele que você disse que não tem mais jeito? Sabe aquele que já desviou 3, 4 vezes, você encontra, mal é mandar para o Senhor, porque hoje é traficante, é um acorde que te enche a paciência.
Quando começa com você, ei, para mim e para você, nos nossos olhos humanos, carnais, a sociedade, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Aquele ali não tem mais solução. É conhecedor da palavra, deixa ele com Jesus. Deixa não, irmã, deixa não, irmão. Persiste, porque ele é vaso escolhido, ele é separado. E quando Deus resolver pegar, Xarabassune canta, ele envolve num manto de luz, faz uma transformação e traz de volta transformado para dentro da casa do Senhor. Não abandona, não desista, porque é um escolhido, é um separado. Teve um momento de fraqueza, saiu do caminho, mas pode voltar. E Jesus dá um banho e coloca em cima do púlpito para pregar o evangelho novamente. Ei, a sua alma tem um preço muito alto, custou a vida do Filho de Deus. A vida daquele que nós desprezamos lá fora também custou a vida do Filho de Deus. Jesus não morreu somente por mim, morreu por toda a humanidade. E eu e você somos os pregadores do último momento ou da última hora. Eu e você somos o Saulo que ainda não se converteu. Eu e você somos Ananias que muitas vezes estamos acomodados dentro da igreja, acomodados dentro da nossa casa. Desperta e vai! Você se lembra quando você aceitou Jesus? Não tinha quem te parasse. Se o pastor deixasse você abrir a igreja, fechar a igreja, escola bíblica, ensinamento, oração. Eu vou olhar para cima para não olhar para ninguém. Eu vou perguntar, imaginar que Jesus perguntou: aonde está tu agora? Aonde está você agora? Desperta-te, Saulo, desperta-te, Ananias, e vai! Eu tenho 1 minuto e vou encerrar nesse momento. És para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Olha que interessante. Diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Sai de Samaria, vai para Jerusalém. Depois você evangelizar a sua família, Samaria, vai para Jerusalém evangelizar o seu bairro. Depois você evangelizar a sua família, o seu bairro, aí sim você vai para os confins da terra. Porque quando você chega lá, você já tem experiência, você já tem uma carga, já tem um ombro calejado. Não seja menino e vai achar que você vai dar um salto. Você pode até ir, Deus tem misericórdia, mas você vai voltar chorando. Respeite o processo. Você pode até dar um salto do último degrau para cá, mas você vai fazer 1, 2 vezes, a terceira para você cair, porque a distância é longa. Então suba degrau por degrau. Próximo versículo eu entrego para o pastor. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus poderia ter falado, missionário, com Saulo lá, naquele particular, mas ele precisava despertar um discípulo. Ele precisava que aquele discípulo fizesse a obra e precisava também mostrar para Saulo. Então a confirmação foi com Saulo e foi com Ananias. Então foi preciso passar por um processo. Eu e você não podemos pular o processo da nossa vida, não, irmãos. Pastor, mas está difícil, eu estou no deserto, se preocupa não, até no deserto Deus manda água. Pastor, mas eu estou passando por um processo, está tão difícil, pastor, que eu não sei o que fazer. Mas quem disse que você tem que fazer alguma coisa? Você só tem que orar e entregar. Deixa que Ele trabalhe. Eu vou encerrar, porque é me dado tempo. Desperta a igreja,
Porque Jesus falou para Ananias 2 vezes. A primeira ele falou, vai. A segunda foi um vai com mais autoridade. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. E Ananias foi, colocou a mão, orou. Só que quando ele chegou lá, ele já não estava com medo. Ele falou assim, permita, pastor, irmão Saulo, pode verificar aí, irmão Saulo, Jesus me enviou para orar. Não tenha medo de fazer a obra. Pastor, é tão difícil ganhar uma alma. É não, irmão. É não. Tenha coragem de fazer, você vê, Deus faz a obra. Mas se prepara, jejua, ora, busca. Aí quando você vai, o Espírito Santo já está trabalhando no coração, igual a jovem está orando lá, pedindo para alguém lá. Foi o pastor Éder? Não, ela já tinha orado e pedido. Mas eu também, eu orei, jejuei assim com a igreja lá, para que Deus salvasse, resgatasse vida. Eu quero agradecer a minha oportunidade. E o carinho a qual eu fui recebido, me senti muito errado. Mas eu gostaria nessa noite de conhecer, pastor, se o senhor me permitir mais um minuto. Eu quero conhecer. Eu não sou aquele que fica insistindo não, que eu acho que quem convence o homem e a mulher é o Espírito Santo. Eu quero conhecer. Tem alguém que não é evangélico? Só faz assim com a mão. Tem alguém que não é cristão, que não é evangélico? Tem alguém que está afastado, que está parado? Tem alguém? Não fica com vergonha, eu só quero lhe dar um abraço. Tem alguém? Todos aqui são crentes? Todos aqui são cristãos? Não tem ninguém? Vou perguntar pela segunda vez. Tem alguém que não é crente ou que está afastado? Desviado não, desviado está o cão. Você está parado, afastado do caminho. E Jesus quer te pôr novamente no caminho. Tem alguém? Tem alguém? Se não tem, eu vou entregar o microfone. Se você sentir no seu coração e quiser vir aqui pedir uma oração, para mim não, para o pastor da igreja. Eu oro se ele permitir, porque o pastor é ele. E ele permitir, a gente vai orar pela sua vida. Pastor, eu não gostaria de hoje reconciliar ou aceitar, mas gostaria de oração. Após o culto, procura o pastor, vou estar aqui junto com os irmãos. Nós vamos orar você. Não tem ninguém, todo mundo é crente. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Pastor, Deus abençoe. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Graças a Deus.